O núcleo do governo Bolsonaro, então, professor Rodrigo Prando, acusado de tentativa de golpe de Estado, de tentativa de subverter a ordem democrática do país. À luz da história, professor, olhando para o agora e para o que aconteceu no passado, o que é que esse momento que nós estamos vivendo aqui, ele é importante esse momento, né? Por isso eu queria que o senhor, na condição também de, além de analista da história, desse momento, do presente, na condição de professor, nos posicionasse se a história do Brasil fosse um livro, como é mesmo, nós estamos vivendo que página agora? Que gravidade desse capítulo que nós estamos atravessando? Bom, Rafa, vamos lá. Provavelmente é o capítulo mais triste, ao mesmo tempo com maior perigo de ruptura institucional na Nova República. Não é que eu estou falando Nova República. A Nova República, a gente está falando aí da primeira eleição, de 1989, que teve num segundo turno o Lula e o Collor. Então a gente está, de fato, numa situação em que a gente tinha, pelo menos durante o governo Bolsonaro, aquilo que eu tenho sustentado, estou escrevendo sobre isso, chamado presidencialismo de confrontação. Nós tivemos o presidencialismo de coalizão, por exemplo, no governo Fernando Henrique Cardoso. Nós tivemos um presidencialismo de cooptação, quando a gente teve o capítulo do mensalão com o PT no poder, e o Bolsonaro inaugura um outro presidencialismo. Ele inaugura atacando a política, chamando de velha política, e ele vai para a confrontação. O que o Jair Bolsonaro faz? Ele passa os 4 anos do seu mandato tensionando o tecido democrático. Aí vamos pensar o seguinte, numa metáfora, né? Se a gente pega um tecido e a gente usa de força para tensioná-lo, você tem 2 possibilidades. Ou você rasga o tecido, ou você deixa ele com seus pontos esgarçados. O bolsonarismo não conseguiu romper o tecido, mas deixou a democracia esgarçada, deixou ela com problemas. Então vamos aqui na sua primeira fala em 2 questões que me parecem fundamentais. Primeiro, que de fato nós tivemos não apenas próximo de um golpe de Estado, que todo golpe de Estado e toda revolução tem uma característica, ela costuma ser rápida e ela costuma ser violenta. Depois, se quiser, a gente pode discutir isso melhor. Mas onde estava o elemento da violência? É o que trouxe à tona a Polícia Federal na terça-feira dessa semana. Um plano de assassinato, né, magnicídio, né, que é o assassinato de pessoas notórias, né, como o presidente, vice-presidente e o ministro Alexandre de Moraes. Então veja que isso é de uma gravidade ímpar. Eu acho que este é um capítulo que fica assim na Nova República, depois do retorno da democracia, como uma tentativa de subverter a ordem constitucional, o Estado Democrático de Direito. Isto posto, o que nós temos no dia de hoje com esses indiciamentos? Você fez a leitura dos vários núcleos, mas para sintetizar, né, para aquele que nos acompanha aqui, a gente tinha, na verdade, 3 principais núcleos que já estavam sendo investigados e alguns até punidos. Houve o ataque no 8 de janeiro à sede dos 3 poderes em Brasília. E aqueles que foram às ruas e atacaram a sede dos 3 poderes era ali, digamos, de um núcleo que esteve ali executando, eram executores. Depois a investigação procurou aqueles que financiavam, porque toda aquela estrutura exigia um financiamento. E agora chegou-se provavelmente neste núcleo de autoria intelectual. Não é? Então este núcleo de autoria intelectual é aquele que está nesse indiciamento de mais de pelo menos 800 páginas. Então é um capítulo grave e lembrando que só não houve de fato um golpe que chegou a ter seu êxito, a sua concretização por alguns fatores, mas especialmente porque numa reunião, isso já está público, é público e notório, numa das reuniões Bolsonaro questionou os militares, os chefes das 3 forças, e aí o que aconteceu? O comandante na época da Marinha disse que as tropas estavam à disposição, disse que o da Aeronáutica calou-se e o comandante do Exército disse se insistir nisso... Só atalhando o senhor, esses 2 depoimentos dos comandantes da Aeronáutica e do Exército foram fundamentais. Porque corrobora para implicar o presidente Bolsonaro na história, porque eles confirmaram que sim. Eles foram procurados pelo presidente da República com um plano golpista e disseram, aqui não, a Marinha disse sim. Maria colocou à disposição, o Garnier, né, o almirante Garnier, salvo o melhor juízo, foi quem colocou as tropas à disposição. Então você perceba que existia assim, todas as vezes, Rafa, que chegava um 7 de setembro, os jornalistas ligavam e falavam, professor, mas o que vai acontecer agora? E aí teve aquele episódio na Avenida Paulista em que o então presidente Bolsonaro, com o dedo em riste, disse que não cumpriria mais ordem judicial
e chamou Alexandre Moraes de canalha, pede para sair e tudo mais, que foi o famoso episódio para tentar amainar a situação com a carta do ex-presidente Michel Temer. Então perceba que não é simplesmente uma ideia baseada em teoria da conspiração de ataque às urnas, embora esteja interligado, mas havia de fato, pelos elementos coligidos pela investigação da Polícia Federal, um plano de assassinato do presidente e do vice que foram eleitos e do ministro Alexandre de Moraes. Isso é, como eu disse, de uma gravidade ímpar, singular. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial Flow News.